Olá pessoal, tudo bem? Tema do nosso vídeo, como vocês podem ver, é por que Messi não tem o prêmio Puskás? Originalmente eu pensei em fazer o título desse vídeo, qual é o prêmio que falta à carreira de Lionel Messi? Mas obviamente que dizer isso seria uma síntese. Dizer que falta algum prêmio, né? É um absurdo. E o prêmio Puskás, por vários motivos, ele é um prêmio simbólico. Ele não é um prêmio que tenha critérios técnicos, ainda que sim, se para fazer aquela peneira dos gols candidatos do ano tenha, né, uma certa dose técnica, mas ele acaba sendo um prêmio muito mais voltado para o público, um prêmio que, em alguns casos, até de consolação. Basta ver que os últimos vencedores, né, acho que 2023, né, foi inclusive um atleta amputado, né, sem nenhum uma questão aqui específica, né? Não estou desdenhando de ninguém, mas que justamente não é uma coisa que se baseia em uma nota de corte, um mínimo ou um X de dribles ou que seja para que um gol seja candidato, né? E os jogadores tampouco eles vão para campo pensando em entrar no Prêmio Puskás, né? Lógico que o atleta ele quer fazer um gol bonito, ele quer fazer um gol numa jogada individual, ele quer fazer um lance de efeito plástico espetacular, né? Isso é muito legal, mas ninguém vai desistir de fazer um gol porque ele não vai ser bonito. Ninguém vai recusar a receber um passe porque não está em posição de realizar um grande gol, né? E o próprio Prêmio Puskás, ele mistura, né, o cunho popular, ou seja, ele é aberto à votação. É feita uma seleção de gols, dessa seleção abre-se para votação e aí revela-se o top 3 para lá na noite de gala da FIFA ser dito quem venceu, né? Então, o prêmio Puskás ele não pode se dizer faltante na galeria do Messi, né? E tampouco qualquer outro dos vencedores do Puskás, e é incluso o Cristiano Ronaldo, não acredita, não coloca, né, o Prêmio Puskás como uma das maiores conquistas de suas carreiras. Portanto, não é nem próximo do correto dizer que falte à carreira do Messi o Prêmio Puskás. Mas resulta curioso, sim, de um atleta desse nível e que fez tantos golaços e segue fazendo até mesmo hoje, atuando pelo Inter Miami, já realizou alguns gols que são diferenciados, né? Então, uma das coisas que caracterizou ele e que também, né, nas discussões de Messi e Cristiano Ronaldo, quem defende o Messi nesse embate, embora eu acho que não precise de muita defesa, quem defende o Messi nesse embate vai usar também o número de golaços como um dos critérios para a sua preferência para o Messi em comparação ao Cristiano, que, como já falamos em alguns outros vídeos, tem muitos gols de um toque só, de uma finalização, uma conclusão de jogada, né? Que também tem sua beleza, mas no aspecto individual o Messi tem gols, centenas de gols com vários dribles, ao passo que o Cristiano tem centenas de gols com zero drible, né? Então, esse é um ponto interessante para comparar os dois. Mas é curioso, eu repito, Cristiano Ronaldo tem, o Neymar tem, o Arrascaeta foi candidato algumas vezes, embora não tenha vencido, o Ibrahimovic tem, né? E o Messi não tem. Muito embora, já trazendo aí alguns números para vocês, o Messi é o recordista de indicações ao Prêmio Puskás. Por 7 vezes ele foi nomeado, foi incluído entre os 10 gols do ano, os 10 gols selecionados para o gol do ano. E da mesma maneira em Copas do Mundo, né? Ele também aparece nas Copas de 14, 18 e 22, o seu gol incluído entre os 10 principais gols do torneio. Na Champions League, nós vamos falar disso, os gols dele várias vezes, em um dado período, quase que anualmente, quando foi instituído o Goal of the Year, né, Goal of the Season, sorry,
foram incluídos os números, os gols do Messi, né? E essa questão de premiar gols, ela é relativamente recente, né? Porque o gol do século do Maradona, ele foi assim escolhido, né? Muito embora ele já tivesse essa alcunha dentro do ambiente popular, mas ele só foi ter essa alcunha lá em 2002, quando a Copa 2002, que a FIFA abriu para votação esse gol, colocou esse gol entre outros tantos gols, né? Do Baggio contra a Tchecoslováquia, do atleta da Arábia Saudita, não me lembro o nome, ou não saberia pronunciar o nome, na Copa de 94, entre outros tantos, gol do Michael Owen contra a própria Argentina em 98. Então é 2002, a partir dali uma semente sobre a premiação dos gols, a própria UEFA, anos depois disso, é que vai começar a sua premiação de gol. O Prêmio Puskás nasce em 2009, o gol da Copa, the Goal of the Tournament, na Copa do Mundo começa em 2006 apenas, né? Em 2002 foi escolhido o gol do século e já se debateu ali naquela Copa qual seria o gol mais bonito, mas o prêmio oficialmente partiu da Copa de 2006, né? Então é um fenômeno relativamente recente, aí dos últimos 20 anos, progressivamente, é que a questão de premiar um gol mais bonito passou a acontecer. Então, esse é um primeiro ponto para a gente dizer, e já seria uma resposta tranquila para que por que que não falta nenhum prêmio na carreira do Messi, e tampouco por que que falta um prêmio Puskás à carreira do Messi, né? Mas vamos analisar e falar sobre esses gols e esses anos em que ele participou, né? Ele é o recordista de indicações, com 7 no ano de 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018 e 2019. 10, 11, 12, 15, 16, 18 e 19, em todos esses 7 anos, o Messi teve um dos seus gols colocado ali entre os 10. Nenhum outro atleta teve tantas indicações. Desses 7 anos, por 3 vezes, 2011, 2015 e 2019, os gols do Messi foram colocados entre os 3 mais votados, né? Foram lá para a eleição final, foram para a cerimônia de gala, apareceu os 3 gols e qual ele venceu. Em todas essas 3, ele terminou em segundo lugar. Então, mais uma distinção. Ele tem o recorde de indicações e o recorde de top twos. O Neymar divide com ele o número de indicações ao top 3, né? O Neymar venceu em 2011, em 2012 e em 2013, salvo engano. Foram nesses 3 anos sequenciais que ele foi indicado, né? E ficou entre os top 3. Mas ele venceu em 11 e em 12 e em 13 ele ficou em terceiro, né? Portanto, o Messi tem o recorde também de vezes entre os 2 gols mais bonitos do ano. Então, todos esses 3 anos ele foi considerado o segundo mais bonito do ano. Numa análise simples, rápida, eu relembrando todos os gols que foram eleitos nos anos em que o Messi disputou, eu diria que na maioria dos anos, exceção feita ao próprio de 2011, em que o Messi fez um gol estupendo, um gol belíssimo, mas que de fato o gol daquele ano, e assim foi escolhido, mais bonito foi o do Neymar, naquele jogo contra o Flamengo, né? Mas nos outros todos os anos, talvez 2018, não, e 2012, né? Porque são 2 golaços. De 2012 é um amistoso, Argentina e Brasil, o gol do 4-3, e 2018 é o gol que ele fez na Copa do Mundo contra a Nigéria, né? São 2 gols espetaculares, mas que ali o vencedor foi consideravelmente superior ao do Messi, tanto é que ele também não entrou no top 3 naqueles anos ali. Mas nos outros todos, eu diria que o gol dele indicado foi tão belo quanto ou mais belo do que o vencedor. E alguns anos, um deles especificamente, foi uma coisa bizarra, né? O Messi não ter vencido. Então nós vamos falar desses gols todos dele, e o curioso, cômico até, e responde muito do porquê que ele não tem esse gol, além dessa bizarrice que foi feita ali em 2015. É curioso que naqueles anos que eu vou citar, os anos
especificamente de 2015, 2016, 2019, nesses anos, e 2010 também. O Messi teve 2 gols nos respectivos anos que poderiam, na pior das hipóteses, estar entre os 10. Mas o mesmo jogador ser indicado 2 vezes, né? Impede-se, né? O Messi, em 2014, na Copa aqui do Brasil, ele foi indicado dos 10 gols do ano, 2 dele, né? Não foi o vencedor, mas naquele ano, 2 gols dele foram indicados aos 10 da Copa do Mundo. Não me lembro de nenhum outro caso. Se alguém souber, me corrija, por favor. Nenhum outro caso de, seja nos gols da temporada da UEFA, no Puskás, ou em gols de Copa do Mundo, em que um mesmo jogador participou, concorreu com 2 gols. Então, isso já diz muito da questão. Mas nas temporadas de 15, 16, 19 e 10, o Messi teve 2 momentos naqueles anos em que gols dele foram aclamados e que, eventualmente, o primeiro desses 2 gols, primeiro cronologicamente falando, o primeiro desses 2 gols foi chamado naqueles respectivos momentos de gol do ano. Foi dito que mereceria Puskás, foi dito que provavelmente já ganhou o Puskás, ou que já temos um finalista de Puskás, etc., como depois viria a ser com tantos outros gols. Então, em 2010, o Messi concorre, ele é colocado entre os 10 gols do ano, um gol que ele marcou contra o Valência, né? Um gol lá no Camp Nou. Ele vem cortando pela esquerda, ele entra na área, ele consegue dribles curtos e conclui de maneira muito inusitada, né? Ele quase caindo, o corpo para frente, ele consegue finalizar, puxando a perna e fazendo curva na bola lá no cantinho direito. Esse foi o gol indicado. Mas naquele mesmo ano ele havia feito um gol que chamou a atenção do mundo. Foi muito comparado, por exemplo, com o gol que o Ronaldo Fenômeno fez lá em 1996 contra o mesmíssimo Zaragoza, né? O Messi ele disputa ali na região do meio de campo, na meia-lua, no lado direito. Ele disputa a bola com o adversário. O adversário tenta fazer de todos os tipos possíveis a falta nele, chega a estar no chão tentando puxá-lo e ele consegue se desvencilhar e parte. No que ele parte, ele consegue um drible curto, rapidíssimo, um jogador que vem de frente para ele para dar o carrinho, ele corta o jogador. Ele adentra na área, ele faz uma dança para lá, uma dança para cá e finaliza cruzado. Um gol espetacular. Mas em se tratando de Lionel Messi, é mais um belo gol, né? Essa que é a grande questão. Em 2011, como falei, aquele gol dele na Champions League, na semifinal contra o Arsenal, semifinal ou quartas de final? Quartas de final contra o Arsenal. Ele consegue, recebe do Iniesta na entrada, eleva a bola, o goleiro vem e ele praticamente deitado, o goleiro deitado, ele dá um chapéu no goleiro e finaliza um sem pulo. Um gol absurdo. Um curto espaço de tempo, poder de decisão, de raciocínio e a conclusão belíssima num curto espaço. Mas, repito, o gol do Neymar naquele ano foi sem dúvida o mais bonito, uma jogada construída lá, de lá para cá, ele participou de todos os movimentos. Antes de finalizar, ele dá um drible no meio das pernas, ou uma meia-lua no Ronaldo Angelim, e finaliza caindo, já sofrendo um pênalti praticamente, com o pé direito, né? Encobrindo levemente o goleiro ali. Merecidíssimo e inquestionável esse prêmio aí do Neymar. Ainda que, e a grande questão do prêmio Puskás, justamente não há uma nota de corte nem no critério para os gols, quanto na questão de contexto dos gols, né? Então, nesse caso, do gol do Neymar, é o gol durante o Campeonato Brasileiro, Campeonato de Pontos Corridos, né? Um dos maiores jogos da história do Campeonato Brasileiro. Temos um vídeo sobre isso, qual foi o maior jogo da história do Campeonato Brasileiro, em que esse jogo é um dos mais citados. E o do Messi foi numa quarta de final do Champions League. Mas não há uma discrepância aí. 2015 é uma discrepância absurda e outros tantos também, mas já vamos falar de 2015.
2012, o gol do Messi ali no amistoso contra o Brasil, 4-3 lá nos Estados Unidos. Um gol que ele puxa aqui no canto direito do campo, aqui embaixo, na altura do meio-campo, e vai fazendo aquele corte na diagonal. Um clássico, um gol de videogame, de PlayStation. Antes ainda da meia-lua, ele dá uma varridinha na bola para a esquerda e bate cruzado assim, a bola fazendo efeito para o gol clássico do Messi. Ele fez aquele e mais dezenas de outros muito semelhantes. Portanto, de novo, um padrão estabelecido tão alto, esse é um gol bonito. Não é um gol que merece puscas. O Messi já fez tantos outros desse. Em 2016, eu vou pular 15 intencionalmente, porque eu vou voltar para 15. Em 2016 acontece a primeira discrepância, a segunda, né? Porque 2015 também. Mas 2016 acontece uma discrepância interessante. O Messi ganha o prêmio de gol da UEFA. Em 2015 ele também ganhou, mas aquele gol clássico dele da pequena cavadinha na bola. Um absurdo, mas já vimos tantos desses. Porém, foi um gol muito bonito. E ganhou o prêmio da UEFA, né? Na votação popular, não na votação técnica. E esse gol não foi indicado entre os 10 daquele ano, do Prêmio Puskás. Mas foi indicado a falta, cobrança de falta do Messi pela seleção argentina contra os Estados Unidos na Copa América Centenário. Realmente um absurdo também, porque a falta acontece deste lado do campo. Então ele bateu invertido, é uma distância relativamente grande, longe da área, ele bate invertido e a bola vai lá no ângulo, o ângulo esquerdo do goleiro. Então ele canhoto, a bola fez essa trajetória, fez uma trajetória contrária à usual. Não foi nem reta, não foi nem um cruzo simples. Ela fez uma trajetória na diagonal muito forte que foi lá no ângulo, praticamente ali nos 90 graus ali, né? Então um gol espetacular de fato, mas naquele ano houve outros gols. Inclusive quem venceu foi um malaio, né? O campeonato malaio. Ele bate um três dedos aqui, a bola sobe bizarramente e faz uma curva, talvez a maior curva que eu já vi numa bola. Mesmo Marcelinho Carioca ou Roberto Carlos, naquele contra a França, não foram curvas tão absurdas. Mas o que nos leva a questionar, inclusive, é a qualidade do material da bola e tudo mais, né? Parece bola de plástico, sabe? Essas que as crianças brincam, que você chuta, ela faz umas trajetórias absurdamente bizarras. Mas enfim, foi o gol que foi votado. O próprio Marlone, do Corinthians, naquele ano ficou top 3, ele ficou em segundo lugar e vai ter tudo a ver com o que eu vou dizer sobre 2015. Em 2018, o gol do Messi contra a Nigéria, um gol fantástico, lá no meio de campo, o Enzo Pérez faz um lançamento por cima, o Messi domina a bola na queda com a coxa direita, ele domina com a coxa direita, troca a bola, vai para o pé esquerdo. No que ela está caindo, ele adianta a bola e nisso ele ganha 1 metro de distância para o defensor. Então ele matou na coxa, com a coxa ele já jogou para a perna esquerda. Perna esquerda ele dá um breve toque na bola para adiantá-lo, ganha na corrida, ganha uma distância absurda do cara e finaliza de perna direita, chute cruzado. Belíssimo, mas na própria Copa esse gol não foi votado o mais bonito da Copa, logo, se não foi nem o mais bonito do torneio no qual ele disputou, ele não poderia ser o gol mais bonito do ano. E em 2019, por fim, a última indicação do Messi, novamente ele voltando ao top 3. Em 2023, ele ainda teria o gol dele votado na UEFA, gol pelo PSG, paulada lá de fora, contra 2022 ou 23, agora não, 23, mas não ficou também na lista. Esse foi o último que foi indicado dele. O gol que ele fez contra o Real Betis, pela Liga Espanhola. O jogo em que ele foi aplaudido de pé pela torcida adversária, né? Aquela distinção de pouco. Ele algumas vezes foi, mas nessa em especial, na casa do adversário, foi um hat-trick dele, culminou com esse gol espetacular, né? Ele pega a bola aqui na entrada da área, ele disputa aqui, carrega um pouquinho, abre acho que pro Rakitic, abre para o Rakitic lá, o Rakitic devolve para ele na mesma direção. Ele já entrando na área, ele bate de cavadinha.
A bola faz gira parecendo o Nadal, quando o Nadal faz o forehand dele com topspin. A bola gira absurdamente e chega a resvalar no travessão. Ela faz uma casquinha no travessão e cai lá dentro. Esse foi o gol que foi escolhido ali para os 10 e ficou em segundo lugar na votação. Mas, na minha visão, também foi superior ao gol vencedor. De qualquer maneira, ficou de fora o gol dele, aquela falta cobrada por ele contra o Liverpool na semifinal, jogo de ida, jogo que deu 3-0. A falta também de muito longe, mas dessa vez ela foi nessa direção normal da bola, né? Passa por alto, por fora da barreira, os jogadores tentam pular, e tem até a impressão de que ela chega a resvalar na cabeça do jogador, mas não o faz. Perfeição, executa, cai lá no ângulo, o Alisson tentando se matar para pegar a bola. Esse gol foi votado o gol da temporada UEFA e não ficou entre os 10. Não sei se nesses casos todos que eu menciono, se pelo fato de não poder um jogador ter dois gols concorrendo, ou se simplesmente os votantes acharam que não foi tão grande coisa. Mas aí nós voltamos para 2015, quando na semifinal, jogo de ida contra o Bayern de Munique, né, nós fizemos um vídeo analisando Neymar merecia ter sido o melhor do mundo em 2015. Então peço que você assista esse vídeo completo para entender toda o impacto gerado pelo Messi naquela Champions League, em toda aquela temporada, mas sobretudo na Champions League de 2015, que ainda há quem diga que Neymar foi o melhor do ano, e se que não foi o melhor do ano, da temporada, que da Champions ele foi, que ele foi o principal jogador ali. É muito dito isso aqui no Brasil. Mas enfim, nesse vídeo tudo é esclarecido. Sobretudo nesse jogo, o clássico gol dele contra o Jerome Boateng. Ele recebe aqui na corrida, entra disputando com o Boateng, dá o corte para a esquerda, e já corta novamente para a direita. O Boateng cai, o Messi finaliza de cavadinha com a perna direita por sobre o Manuel Neuer, né? E o Rafinha tenta tirar lá dentro. Um gol assim daqueles, né? Contexto, a forma plástica, o fato de não ser o pé bom dele, o pé esquerdo, né? Ele fez com o pé direito, ainda que seja uma falácia, já dissemos sobre isso, mas é um gol que reuniu tudo. Adversário absurdo, um goleiro fantástico, um momento crucial do jogo, um jogo gigantesco, enfim. E quando saiu esse gol, além desse gol ter rodado o mundo, por mostrar o próprio Boateng, mas por mostrar a qualidade, né, do Messi, daquele gol, foi dito que aquele era o gol do ano, que aquele gol não seria superado, que aquele era o melhor gol daquela temporada. O que nos deixa mais uma vez sem entender como é que sequer entrou entre os 10. Repito, só pode ser a regra de um mesmo jogador não poder participar duas vezes. Fato é que, algumas semanas depois, final da Copa do Rei, Barcelona e Atlético Bilbao, o Messi fez um gol que talvez foi o gol mais próximo, ainda que ele tenha feito contra o Getafe um gol plasticamente idêntico ao do Maradona em 86 e alguns outros jogadores, né? Qualquer jogador que dribla a partir do meio de campo, dribla 2, 3, 4, e eventualmente dribla o goleiro, é dito gol do Maradona, certo? E qualquer jogador que faz um gol do meio de campo falam que é o gol que o Pelé não fez. Então, esses dois lances, o do Maradona contra a Inglaterra e do Pelé contra a Tchecoslováquia em 70, ainda que não seja um gol, são os dois lances mais comparados na história do futebol. Qualquer jogador, repito, que faça um gol do meio de campo, é o gol que o Pelé não fez. Qualquer jogador que drible quatro jogadores em direção ao gol, partindo do meio de campo, e sobretudo quando dribla o goleiro, também, né, dentre esses jogadores que ele enfileirou, é o gol do Maradona contra a Inglaterra. Então o Messi fez um gol praticamente idêntico àquele do Maradona, inclusive na forma da disposição. Mas esse gol dele contra o Atlético Bilbao na final da Copa do Rei
ele é o que de mais próximo chegou ao nível daquele gol do Maradona. E se aquele gol foi chamado de gol do século, por conseguinte, este gol do Messi deveria ser conhecido como o gol do século XXI ou o gol da década, na pior das hipóteses, o gol do ano. No entanto, como a votação do Prêmio Puskás ela é aberta ao público, né? Eles selecionam 10 gols e desses 10 gols é o público que vota, o público que escolhe. Foi feita uma campanha naquele ano, aqui no Brasil. A internet ainda, ela já tinha, né, um nível altíssimo, mas ainda muitos dos recursos que nós temos hoje, que foram potencializados, exponenciados no período da pandemia, né, não haviam ali ainda naquela época tantos recursos como esse. E foi feita uma campanha pelo CID Não Salvo, uma campanha muito semelhante àquela no comecinho dos anos 2000, em que abriu-se uma votação no site Corriere dello Sport, da Itália, em que era para escolher o piloto do século. E aí você recebia toda semana, quase todo dia, você recebia e-mails com o link dizendo não vamos deixar o nosso herói morrer, ou não vamos deixar o Schumacher passar o Senna, ou o Senna, vote porque o Brasil, blá, blá, blá. E o brasileiro indo lá para o site votando, 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 e foi escolhido, né? Naturalmente que o Senna tem todos os motivos para ser escolhido o melhor piloto de todos os tempos, sobretudo no comparativo com o Schumacher, mas foi um movimento desigual, foi um movimento de campanha dos brasileiros, porque para eles lá não fazia muito sentido. Da mesma forma que nós falamos sobre o Maradona eleito o jogador do século pela FIFA em 2000. Então são movimentos semelhantes. Só que neste caso foi pelo próprio escárnio, foi na base da gozação, na base do esculacho, de escrachar a eleição de votação do gol do ano. O Wendel Lira, pelo Goianésia, na segunda divisão do Campeonato Estadual de Goiás, foi escolhido o gol do ano. Um gol legal, um gol bacana, né? Porque ele recebe, o jogador passa para ele por cima da zaga, né? Por cobertura, ele levanta a bola e ele, caindo no chão, ele faz uma puxeta, né? Ele dá um tipo de uma bicicleta ali. É um lance apenas. Gols que nós vimos centenas de milhares semelhantes a esse e muitos outros tantos mais difíceis do que esse, né? Me vem à cabeça agora o Russo, jogador lateral direito do Corinthians, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 76 contra o Fluminense no Maracanã. Quase dentro da pequena área ele fez aquilo lá. Mais bonito, inclusive. E muita gente diz, o Russo nem sabe como ele fez. O Wendel Lira talvez saiba como ele fez aquele gol, mas o fato é que o Wendel Lira, pouco tempo depois, se aposentou. Hoje ele tem um canal no YouTube, ele joga FIFA, etc. É isso. E ele até no discurso, ele fala o Davi vencendo Golias, você nunca desista dos seus sonhos, etc. Enfim, 2016, o Marlone, corintiano, e o Cid do Não Salvo é corintiano, fez um golaço também, um gol à la Marco Van Basten. E tentou-se repetir, vamos fazer de novo. Aí eu não sei se eles já conseguiram bloquear os IPs, evitar que, né, tantos votos do mesmo local para um mesmo gol. O Marlone acabou entrando no top 3, mas nem chegou perto do vencedor, que foi o Malaio, como eu disse para vocês. Mas enfim, por que o Messi não tem o prêmio Puskás? Primeiro porque ele fez muitos gols belíssimos em muito espaço de tempo, muito pouco espaço de tempo, o que prejudicou a ele mesmo, né? Se ele tivesse feito vários desses gols que eu falei, um em cada ano, talvez um desses ia respingar para ele. Mas segundo, ele não ganhou por conta de uma grande sacanagem, uma grande piada que foi tentado fazer e azar do futebol, como dizia-se antigamente, né? O Zico não tem Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo, a frase de Fernando Calazans, né? Jim Clark nunca venceu o GP de Mônaco, azar do GP de Mônaco. Messi nunca venceu o Prêmio Puskás de melhor gol do ano, azar do Prêmio Puskás. Beleza, pessoal? Abraço a todos. Remarkable that along with Barcelona and Real Madrid, Athletic Bilbao have never been relegated from the Primera Division. It's something to be admired, I have to say. Well, there's three of them round. He's still going. Look at this, Kevin. It's a brilliant run from Messi. Did he go all the way? It's one of the
Messi lights up the Camp Nou one more time. Oh, Kevin, I said they need at least 2 players to stop him. There was 3 there. He beat all 3 of them. Then he beat another one, and he put it in the near post. Messi is amazing. The amazing Messi has just scored one of the best goals you're ever going to see in a cup final. Absolutely superb. And this is the genius of the little man. Oh, Kevin, 57 goals now this season, and he's not finished. Great time to score. Look at this. 1, 2, round him. Kicks away from Rico. One more defender inside, bang. Oh, he's just unbelievable. How do you stop him? And you think 3 of them around him, he's not going to get past the ball. He does. Then he takes on the 4th, comes inside and scores it at the near post. He's just incredible. I don't think we've ever seen or ever will see anything like Lionel Messi again. Well, he didn't manage in that World Cup final to turn that part of the Brazilian coastline into Rio de Janeiro, but he has exploded back this season, right up to his very, very best.